neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ouvintes, pela lógica, pelo correto, ninguém deve fazer menção do nome de quem quer que seja como testemunho, de exemplo fiel, de modelo, até que aquela pessoa tenha selado o seu testemunho com a morte. Isto é, até que aquela pessoa tenha morrido. Bom,
Toda regra tem exceção. É muito mais seguro para nós darmos testemunhos de quem já partiu do que darmos testemunhos de quem ainda está vivo. Porque enquanto está vivo, pode amanhã voltar atrás, como a porca lavada volta ao lamaçal, como o cão volta ao seu vômito. Vocês notem que eu estou usando o termo bíblico. São Pedro usou esse termo. Contudo, não podemos de maneira alguma desprezar o testemunho das pessoas que hoje vivem e labutam pela fé. Devemos tomá-los para o nosso ânimo, para a nossa coragem, para o nosso estímulo, sem, contudo, nunca basear nossa fé nas pessoas, mas sim naquele que tem feito as coisas pelas pessoas, que é o Senhor Jesus Cristo. Desta forma nunca seremos decepcionados. Desta forma nunca seremos enganados. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Muitas vezes nós queremos colocar flores nos túmulos de amigos, de esposas, de esposos, encher os seus caixões de flores quando não demos nenhuma flor sequer enquanto eles estavam vivos. O profeta desta era, se referindo a um grande pastor do seu ministério, o irmão Neville, ele dizia muito bem daquele homem, estando ele ainda vivo. Ele chegou a dizer: Deus fez o irmão Neville e perdeu a forma. Nunca tinha visto um homem tão manso e tão humilde como aquele. Ele disse: eu prefiro dar uma rosa para o irmão Neville enquanto ele está vivo, do que depois de morto, um buquê de rosas. Queremos analisar a coisa por um lado e pelo outro. Devemos, na verdade, valorizar o testemunho de Cristo, a vida de Cristo, tanto naqueles que estão vivos conosco, quanto naqueles que já partiram. Agora, a Bíblia é repleta de testemunhos. O Evangelho é baseado em testemunhos. O Evangelho é baseado em provas que Deus, na verdade, agiu através daquelas pessoas no passado. E sendo Ele o mesmo ontem, hoje e eternamente, está agindo também nas pessoas que têm dado lugar a Ele no presente e agirá no futuro. Se Ele pôde sustentar aqueles do passado até ao ponto deles selarem os seus testemunhos com a morte, Ele pode sustentar também a você, que às vezes teme e chega a pensar: Senhor, não me deixa nunca negar esse nome que tem sido invocado sobre mim. Não me deixa desonrar esse nome que foi invocado sobre mim, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus lhe dará força para isto. Ele deu para aqueles. Nós estamos com a Bíblia aberta na carta aos Hebreus, capítulo 11,
E isto é chamado a Galeria dos Heróis da Fé. E vocês podem ler, e pelo fim do capítulo, Paulo chegou a dizer que faltava tempo para falar sobre outros, porque haviam tantos que experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, diz o apóstolo, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Se a mensagem é de ânimo, se o Espírito Santo está procurando animar o seu povo, então vale a pena nós lembrarmos o que Paulo disse aos Filipenses. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Devemos confiar que aquele que estava conosco ontem está conosco hoje e estará conosco amanhã. Se ele esteve conosco ontem, ele tem prometido estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se ele pôde ontem nos arrancar do lodo, do pecado, do vício, da condenação eterna, ele pode hoje perfeitamente prover todos os meios pelos quais nós devemos viver como cristãos, sustentando a fé no seu nome. Deus não permite que seus filhos sejam provados além daquilo que eles possam suportar. Nenhuma prova, diz a Bíblia, vem sobre um filho de Deus além daquilo que ele possa suportar. Na verdade, as provas aperfeiçoam a nossa fé. É como polimento da nossa coroa. É esvaziamento do eu. O nosso ego, o nosso amor próprio, se desvanece muitas vezes nas provas. E nós constatamos que não podemos confiar em nós mesmos. Porque quando queremos fazer as coisas pela nossa própria boa vontade, pelo nosso querer, pela nossa boa intenção, muitas vezes, às vezes falhamos redondamente, e é o que está acontecendo com o mundo chamado cristão. Pensam que Deus precisa do concurso humano com as suas ajudas materiais adquiridas de maneiras antibíblicas, anti-escriturísticas. Nunca o Evangelho de Jesus Cristo foi pregado legitimamente pelos seus filhos, pelos seus verdadeiros mensageiros desta forma. Se nunca foi pregado, tampouco foi vivido. Somente aqueles que, em provas e lutas, sob circunstâncias horríveis, contraditórias, honraram o nome de Deus, puderam ficar como testemunho para a igreja do século presente. José do Egito é um exemplo. Ele tinha razão sobeja para clamar contra Deus e dizer: ó Deus, que fiz eu? Com os meus irmãos eu era fiel, com os meus pais eu era obediente. Vim para aqui vendido daquela forma, para o Egito. Chego aqui, honro o teu nome. Não me cedo à prostituição com esta mulher vadia. E resultado, o Senhor me deixa cair nesse calabouço horrível, misturado com esses homens tão fétidos.
Ninguém mais tinha razão do que ele. Outro exemplo que nós podemos citar é o de Jó. Jó honrava a Deus em tudo. Ele criou seus filhos honrando a Deus. A riqueza que ele tinha não era mal adquirida. Não foi roubada, não foi tomada de órfãos, de viúvas. Não foi terra conseguida à custa de injustiça. Mas, no entanto, Deus permitiu que ele fosse para a lepra e perdesse todas as coisas, a ponto de sua mulher lhe dar conselho para negar a Deus, amaldiçoar a Deus e morrer. Ele disse para ela: o seu lugar é entre as loucas. Oh, que exemplo de fé! Ele sabia que mesmo morrendo, um dia o Senhor o chamaria. Mesmo seu corpo virando uma poeira cósmica, uma colher de potássio apenas, ele disse: um dia ele me chamará e eu responderei. Oh, que fé verdadeira! Que testemunho que deve ser imitado! O Espírito de Deus, nesta hora, naturalmente está conclamando aqueles que, olhando para trás, têm visto, na verdade, valas e buracos, montanhas e valados, coisas tremendas pelas quais eles passaram, têm passado. Olhando para o presente, parece que estão aprofundando numa dificuldade sem fim. Olhando para o futuro, parece que enxerga uma barreira, uma montanha, um paredão de cimento, de concreto armado. Mas agora está aqui. De onde clamei, disse Jonas? Lá das profundezas do mar. De onde ele me respondeu? Lá das alturas. De onde ele me respondeu? De onde ele pode responder? Ainda que eu esteja lá no Seol, ainda que eu esteja lá no profundo da terra, ainda que eu esteja no mais terrível estado, não importa, ele me responderá. E está respondendo a cada instante, com o toque de última hora, com o toque do fim para muitos que expiram na fé, expiram para este mundo, entregam seus espíritos, rendem seus espíritos a Deus, tendo a sua obra consumada aqui na terra como verdadeiros guerreiros do Senhor. Se há um tempo de se pensar em recompensa eterna, é agora, porque o mundo está rodeado de fantasias, de ofertas, de cortinas falsas, de mentiras religiosas. Todo mundo mostrando céu, todo mundo mostrando alívio, todo mundo oferecendo alguma coisa, mas há um caminho estreito. E porque escolheste a estrada estreita, uma longa porção dos céus esperam por ti. Só há um caminho real, diz o profeta Isaías. E este não é um caminho de flores, este não é um caminho de delícias, este não é um caminho de tapinhas nas costas, este não é um caminho de elogios, mas é um caminho de espinhos, de lutas e dificuldades. Ao lado você pode ver uma tumba de quem descansou como cristão. Onde está aquela alma? A palavra diz aonde está. Tomou posse de um corpo celestial. Onde estão os fiéis que deixaram testemunho para nós, morrendo nas arenas? Como posso eu esperar os céus num evangelho fácil, de porta larga, sem doutrina? Deitado em berço esplêndido de orgia, de pecado, de concupiscência, de comichão nos ouvidos, de carnalidade, de nudismo e de tantas coisas, interpretações humanas
esperar chegar num céu que foi alcançado por homens e mulheres que deram suas vidas para chegarem lá. Oh, que tipo de evangelho Deus está propondo para o povo nesta hora. Que tipo de caminho? Caminho escarnecido, caminho desprezível. Diz ele: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Mas quem quis aquele caminho? Quem preferiu aquele caminho? Prefere religião florida, prefere religião como o altar de Caim, bonito, lindo, cheio de flores, cheio de oferendas, de homens, cheio de interpretações, cheio de credos, cheio de corais seminus, cantando como anjos, mas mentindo como o diabo, cheio de pessoas que confessam a Cristo e logo estão ali mentindo, roubando, fumando, bebendo, prostituindo. Esse é o evangelho que o mundo quer? Essa é a nuvem de testemunha que está sobre nós? Não! Se você tem que se arrepender de uma coisa nesse instante, é do evangelho podre desta era, é do trapo de imundícia deste dia. Se temos de arrepender de alguma coisa nesta época, neste dia, nesta hora, é desta mesa cheia de vômito, segundo as palavras de Isaías. Deus está cansado deste mundo, a terra está moribunda, as grandes potências não sabem o que fazer com o que conseguiram, e a nossa própria sabedoria nos destruirá um dia deste. O ímpio por si se destruirá, mas onde estarão aqueles cujas vidas estão escondidas em Cristo? Vejam onde estão aqueles do passado e vocês saberão onde estarão estes do presente. O caminho é longo e mau e os nossos pés feridos estão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. No deserto anelamos mais e mais sua proteção. Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados, já viajamos. Eis a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, disse Jesus. Estará ainda longe Canaã. Nós seguimos por deserto o caminho. Você crê no que você ouviu como a palavra de Deus? Você está disposto a pagar o preço por esta escolha tão maravilhosa, porém tão tremenda, de ficar com a palavra, ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo? Diga: ó Deus, eu creio no meu coração e aceito isto como tua palavra e quero selar o meu testemunho com a minha própria vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer, um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso.
Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. De amor infindo
o seu nome maravilhoso, Jesus Senhor, Jesus Senhor. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ouvintes, nós temos dois tipos de profecia. Como estas que encontramos nas Escrituras, dos dons carismáticos, e hoje só deve ser recebida pela igreja quando se refere a coisas que não estão escritas na Bíblia. Se você vai numa reunião de oração e ali levanta um profeta ou uma profetisa e começa a profetizar: eis que estou contigo, estou convosco, e repetindo coisas que estão escritas na Bíblia, isto é falso. Não tenha medo de dizer: isto é falso. Se vem uma profecia lhe dizendo que você deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, ou que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tudo isto é falso. Essa profecia é falsa. Se vem uma profecia dizendo que eu sou um homem bom, sou um salvo, sou um verdadeiro pregador, eu digo: essa profecia é falsa. Se vem uma profecia dizendo que sou falso, eu direi a mesma coisa: ela é falsa. Eu já julguei profecia assim. Alguém dizendo que eu não sou eleito, que eu não sou um salvo, que eu sou perdido. E o outro ouviu uma voz dizendo que eu sou salvo, que eu sou um eleito, tudo mais. Eu disse: todos dois são falsos. Eu não preciso de profecia para dizer que eu sou filho de Deus. De maneira alguma. Agora, a profecia dos dons da igreja, nos quais nós cremos dentro da ordem da igreja, que diz, por exemplo: amanhã tal ponte vai cair e vai matar tantos homens, tantas pessoas. Então, isso não está escrito na Bíblia. E como eu vou saber se aquela profecia é verdadeira? É se aquilo acontecer. Amanhã vai chover em tal lugar, assim, assim. E não chove, então aquilo é falso. Envia-me fulano de tal, para tal lugar, assim, assim. Isso não está escrito na Bíblia. Desta maneira, os dons edificam a igreja, quando ordenados de acordo com a ordem da igreja. Agora, a profecia, na qual Laodiceia não crê nesta era, não aceita, não recebe, como Herodias não podia receber a profecia de João, como Jezabel não podia amar a profecia de Elias, a igreja laodiceiana não ama o profeta, a profecia de Deus. Porque a profecia vem através do profeta. Na verdade, essa profecia é escriturística. Então, um profeta viria simplesmente lembrando o povo, não sob dons, mas pela palavra pregada, falada, e revelando as Escrituras. Revelando onde está o verdadeiro batismo, como você deve se batizar, de que forma você deve crer em Deus,
Deus repartido em 3 pessoas, 3 personalidades, portanto, ou num Deus único, com 3 manifestações, Pai, Filho e Espírito Santo, revelando o Apocalipse, mostrando o lugar da mulher nas Escrituras, junto a Deus, portanto, mostrando o lugar do homem. Então, Laodiceia, quando ouve isso, disse: somos ricos, não temos falta de nada, não precisamos de profeta. Esse é o estado de Laodiceia. Então, o que se passa com este povo dos últimos dias, uma vez que estamos vivendo a última era da igreja? Eles se desviaram da palavra. Não aconteceu outra coisa. Fique sabendo que Satanás não conseguiria nunca introduzir o pecado no mundo se Eva não tivesse saído da palavra. Satanás nunca teria implantado os seus credos e os seus dogmas e repartido as vestes de Jesus se ele não conseguisse tirar a igreja da palavra, dando então as suas doutrinas que encontramos no Apocalipse: a nicolaíta, baalanita e jezabelita. Então esta igreja laodiceiana não pode crer de maneira alguma no profeta, porque ela não pode crer na profecia. Ela crê nas falsas profecias, naqueles que veem seus próprios nomes falando bem dela. Ela crê em Zedequias e em seus comparsas, em seu grupo de profetas, mas ela não crê no Micaías, ela não crê no Elias. Isso é próprio dela, e mais do que isso, ela odeia o profeta. Ela odeia a ponto de procurar até a sua própria vida. Sim, amados, uma característica perfeita da era em que estamos vivendo, como Laodiceia, está aí. Eles não são mais fervorosos acerca da profecia bíblica. E a própria Bíblia diz que por falta de profecia, eles se corrompem. Então se tornam mornos quanto a ela, quanto à profecia. Eles são diligentes, eles não são mornos em relação ao serviço natural que tentam prestar a Deus. Trabalham dia e noite. É por isso que nós precisamos de um profeta para enxergarmos estas coisas. Eles não são mornos, frios, em relação ao serviço a Deus. Caim era um homem quente no culto. O culto dele foi muito mais trabalhoso. Teve muito mais arranjo do que o de Abel. E assim, a igreja laodiceiana procede porque o pai dela é Caim, disse Jesus. Então eles são mornos quanto à profecia verdadeira de Deus. Agora, quanto aos seus credos, as suas doutrinas, eles são zelosos, como os fariseus, os sacerdotes foram tão zelosos a ponto de matarem a Jesus Cristo, aos apóstolos, a todos os fiéis, cuidando de estar fazendo um serviço a Deus. Eles trabalham dia e noite, eles escrevem, eles estudam, eles oram, eles calejam os joelhos, eles levam noites e noites fazendo um tratado contra o profeta, contra a profecia de Deus. Então eles são mornos em relação à palavra, à profecia original. Mas quanto aos seus credos, eles não são mornos, eles são diligentes. Bom, amados, por que o povo se perde em meio a tanta confusão? E muitos chegam a dizer
Em quem vamos crer mais? Se cada uma dos milhares diz que está com a verdade. Dizem, todas as religiões são boas. Não há mais do que duas religiões. Você assustou? Sim, não há mais do que duas. Uma verdadeira e outra falsa. Se esta falsa está subdividida em títulos e mais títulos e tudo isso, uma mais velha, outro mais novo, outro renovado, outro daqui e dali, isso não importa. Mas só existem duas, uma falsa e uma verdadeira, duas linhas. A Bíblia é clara nisso. E por que as pessoas ficam confundidas? Na verdade, está escrito que seria posto em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nela cresce não seria confundido. Sempre a verdadeira profecia confundiu as falsas. Elias foi um homem perturbador. A mensagem de Noé não era nada, era louca, mas perturbou o mundo de então. Eles dizem, isso aí é um João ninguém, mas a sua mensagem perturba o mundo. A sua mensagem os inquieta. A sua mensagem, por fim, levará grandes pessoas que um dia pensaram que não tinham tempo e não deveriam dar tempo para se ocuparem com tão pequena coisa. Isso para mostrar o desprezo, a se ocuparem com diligência contra elas. Sim, amados, muitas pessoas pouco se importam em ler o Velho Testamento e por isso desconhecem o cumprimento das profecias no Novo Testamento. Desconhecem as promessas e especialmente desconhecem a principal coisa que está acontecendo neste dia, nesta hora presente. Vocês sabem que os teólogos tinham a Bíblia na cabeça, as Escrituras nas mãos e as conheciam de cor. E eles estavam justamente no lugar certo em que deveria nascer o Messias, em Belém. E quando Herodes inquiriu deles, eles sabiam perfeitamente, com sabedoria intelectual, literária e intelectual, que o Messias deveria nascer em Belém. Mas somente 3 pastores revelados tiveram uma estrela que os guiou onde estava o Messias. Eles tinham conhecimento literário e intelectual, religioso da coisa, que era lá mesmo em Belém. Mas quando a coisa aconteceu, a Virgem concebeu e deu à luz um filho, eles não sabiam de maneira alguma onde estava aquele filho. E aquele filho cresceu, segundo as profecias do Velho Testamento. E eles, por fim, deixaram ali suas Bíblias em cima de suas mesas e foram arrancar cabelos das barbas desse filho. Foram cuspir naquele templo. Quando se um homem cuspisse dentro do templo onde eles adoravam, ele seria apedrejado. Mas, no entanto, eles cuspiram no templo. Eles feriram o templo, direta ou indiretamente. Eles deram cunhadas em Jesus, através das armas que eles estavam usando, do sistema político do dia. Eles levaram Jesus Cristo à cruz. Veja, foi através dos romanos, que os romanos estavam sobre eles, a igreja estava sem sal, o sal tinha ficado insípido, e ela estava sob um domínio político, e então ela não podia fazer outra coisa senão casar a coisa, misturar a coisa. E como eles poderiam levar, sendo eles os intérpretes das Escrituras, levar o cumprimento máximo das Escrituras naquele dia para ser julgado por um homem pagão que não entendia nada de Deus.
É o que eles fazem hoje. Pega um homem chamado, vocacionado por Deus, simplesmente por não ter passado pelas suas escolas de pensamento, e os levam para os bastidores de homens que estão ordenados mesmo por Deus, mas para outro fim muito diferente. Não para julgarem a religião, não para julgarem coisas espirituais. Paulo os repreendeu por causa disto, repreendeu os coríntios, em 1 Coríntios capítulo 6. Não podeis vós mesmos julgar estas coisas, porque vocês vão levar estas coisas para ímpios. Os sacerdotes levaram Jesus para ímpios, que não entendiam nada das Escrituras, sendo eles doutores nas Escrituras. Deveriam dizer, não, esse é o Messias, porque nele está se cumprindo tudo. Ele disse, crede pelo menos por causa das obras. Mas vejam, o conhecimento deles causou-lhes a queda. Causou-lhes a queda terrível. Causou-lhes cegueira. Jesus chegou a dizer 1000 vezes preferível, em força de expressão, que eles fossem cegos, que eles não tivessem as Escrituras, que eles não conhecessem as Escrituras, que eles não fossem sacerdotes, que eles fossem ladrões, que eles fossem meretrizes como Maria Madalena, como ladrão crucificado do lado direito. Sim, amados, se nós formos esperar por esta fonte que deveria indicar um profeta nesta era para o povo pereceria, sem dúvida. Então Deus tem que passar por todos eles e chamar leigos, homens descompromissados, com suas mentes descompatibilizadas, chamar doidos do deserto. Foi um doido do deserto, comedor de gafanhoto com mel, barata com mel, exalava mau cheiro, sem colarinho duro, sem coisa alguma, sem treinar gestos numa plataforma. Levou o seu dedo grosso, sem anel, para um outro, que para eles, para os entendidos, era um bastardo, porque a Virgem concebeu. Que mistério é esse? E esse louco do deserto, João Batista, com aquele dedo grosso, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem deveria apontá-lo como Cordeiro de Deus era Caifás, era o sumo sacerdote, e não um louco lá do deserto. Mas a palavra diz, a Bíblia diz que, sendo Anás, Caifás, sumos sacerdotes, a palavra do Senhor veio a João lá no deserto. A palavra do Senhor não veio a eles, embora eles, tendo em suas mãos, tendo em suas mentes, tendo em seus intelectos, é a mesma coisa agora. Não mudou, não. Salva-te por ti mesmo. Aqui está a mensagem de Jesus Cristo para esta era. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amigo, considera grande dor quando na cruz sofreu teu Salvador, e no madeiro a maldição levou, trazendo salvação ao pecador. Olha pro Gólgota, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por nós morreu. Olha pro Gólgota. Você crê
crê na profecia, você crê no profeta. E nesta hora, isto é uma obra do Espírito Santo. Se ele tem falado ao seu coração, diga ao Senhor Jesus: eu creio, Senhor. Eu creio de toda a minha alma, de todo o meu coração, que há profecia revelada nas Escrituras para mim, individualmente, nesse instante. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jesus divino, Mestre bendito, eis-me rendido ante teus pés, venho louvar-te com gratidão. Teu amor sem igual me ha dado a paz que no mundo não há. Com todo meu coração e do meu canto, pois te amo, meu Senhor, com que pagar-te, pois lá no céu, onde tu reinas e nele habitas, vou contemplar teu rosto belo, que nobre amor, contigo estarei gozando também pelos séculos. Amém. Com todo meu coração e do meu canto, pois te amo, meu Senhor, com que pagar-te, seguir-te quero, bom Salvador, pois quero chegar
naquela mansão onde morais, Senhor, onde morais, Senhor.